Olá pessoal, o tema da nossa aula de hoje é classificação dos seres vivos. Muito importante debater esse tema, tendo em vista que hoje mais de 1.700.000 espécies já foram catalogadas. Tá? A ciência que estuda essa classificação, ela é chamada de taxonomia. Agora, é importante que a gente saiba que um sistema de classificação ele tem o objetivo de separar os organismos em grupos distintos, baseados em parâmetros, para facilitar os estudos. Quando a gente pensa em taxonomia, muitas vezes vem à nossa mente aqueles nomes científicos, aquela coisa complicada, mas na verdade a gente não pode parar para pensar somente desta forma. A gente tem que parar também e analisar que por meio desse sistema de classificação nós teremos uma facilidade, um desenvolvimento da própria ciência, né? Então, para isso, o homem precisou desenvolver categorias, critérios. Por exemplo, lá atrás já teve uma época em que o homem classificou todos os seres vivos em plantas e animais, né? E aí considerava, se mexeu é um animal, não se mexeu é uma planta. Hoje, nós já sabemos que as coisas não são dessa forma. Nós temos outros critérios, nós temos outras formas de avaliar. O próprio advento do microscópio deu essa possibilidade. A gente pôde perceber que existem diferenças que são marcantes em determinadas espécies que de repente não estão em outra espécie, mas elas podem participar do mesmo reino de classificação. Mas isso nós vamos ver com mais detalhes mais para frente um pouquinho. Eu queria primeiro brincar com vocês aqui imaginando o seguinte: vamos supor 3 alunos. Um aluno seja um colecionador de revistas, um outro aluno goste de colecionar selos, já um outro lá mais musical goste de colecionar DVDs de bandas que curta mais. Imagine só, se esses alunos que gostam de colecionar e gostam de ter revistas, selos e DVDs, se eles não criassem um critério de organização, a dificuldade que eles teriam para localizar o DVD que eles quisessem ou localizar a revista. Então, nesse momento, a gente tem ali a necessidade da criação de um sistema de classificação. Por exemplo, na questão dos selos. Vou separar aqui os selos nacionais de 1950, os selos nacionais de 1951. Ou então separar dentro desses selos nacionais uma subcategoria. Vou separar os selos comemorativos sobre esporte, ou os selos comemorativos sobre personalidade, ou de repente sobre eventos. Quando a gente para e começa a organizar, em determinado momento, quando a gente quiser localizar aquele selo mais facilmente, basta a gente seguir aquele critério de classificação que a gente vai colocar isso. Eu costumo separar os meus arquivos aqui no computador em pastas. Imagine se todos os meus arquivos, a minha história toda de material, já são 18 anos dando aula, se eu pegasse todos esses materiais e colocasse eles todos na mesma pasta, eu nunca iria achar nada. Então, quando eu começo a separar as pastas por ano, depois eu separo elas por tipo de material, e aí eu vou organizando. De certa forma, eu facilito o meu trabalho no futuro de repente conseguir encontrar um arquivo que eu esteja precisando. Assim também é no campo da ciência, né? Quando a gente tem um número muito grande de espécies que já são conhecidas, tá? Como eu disse, mais de 1.700.000 espécies que já foram catalogadas. Então a gente parte desse número exorbitante de espécies e a gente organiza eles, a gente vai ter uma possibilidade de desenvolver dentro da ciência um estudo muito mais apurado. Por quê? Porque nós vamos localizar dentro dessas características aquela espécie que nós estamos querendo avaliar. Esse simpático cidadão, chamado de Carl von Linné, ou simplesmente Linneu, foi um botânico, zoólogo e médico sueco que trouxe uma das maiores contribuições para o estudo da classificação dos seres vivos. Isso porque ele publicou a mais importante edição da obra, intitulada Sistema Natural, em que agrupava os seres vivos em animais e vegetais. Grande parte do sucesso obtido por ele foi justamente devido à simplicidade do método que ele utilizava para dar nome às espécies. O sistema de Linneu mostrou-se muito eficiente na prática e, por isso mesmo, os seus princípios permanecem válidos até hoje. Esse sistema de classificação ficou conhecido como sistema binominal. Por que isso?
Porque ele passou a utilizar dois nomes na hora de dar nome a uma espécie. Então aqui, os dois nomes utilizados para identificar um ser vivo compõem o que nós chamamos de nome científico. O primeiro nome identifica o gênero e o segundo nome o seu epíteto específico, que nada mais é do que uma palavra que serve para qualificar a espécie. Então eu tenho aqui, ó, Coffea arábica, o nome científico de uma espécie de café, né, de um pé de café. O primeiro nome, Coffea, é o nome do gênero. O segundo nome, arábica, diz respeito a seu epíteto. Agora, os dois nomes juntos compõem o nome da espécie, ou seja, o nome científico. O nome científico é Coffea arábica, né? Não pode ser só Coffea, nem só arábica. O nome científico tem que compor os dois nomes. Organizando as regras de nomenclatura científica, chegamos ao seguinte, que os seres devem sempre ser identificados por dois nomes. Nós vimos isso, né, quando a gente falou aqui que a nomenclatura era binominal, ou seja, feitos organizados em dois nomes. E esses nomes precisam estar em latim, ou então latinizados. Foi escolhida uma língua para que todos os nomes científicos fossem utilizados desta mesma forma. O primeiro nome indica o gênero, e os dois juntos indicam a espécie. Retornando aqui também, o primeiro nome diz respeito ao gênero e os dois nomes juntos vão simbolizar, vão representar a espécie. O primeiro nome que representa o gênero deve ser sempre escrito com a primeira letra maiúscula. E o segundo nome deve ser iniciado com letra minúscula. Se tivermos uma subespécie que vai ter um terceiro nome, aí essa subespécie também vai ser escrita com letra minúscula. Retornando ao nosso exemplo, o primeiro nome que diz respeito ao gênero está com letra maiúscula e o segundo nome que diz respeito ao epíteto específico, ele está escrito com letra minúscula. Como eu disse, se tiver uma subespécie, ou seja, tiver um terceiro nomezinho aqui, nós também iremos escrever com com a inicial minúscula, com letra minúscula. Ambos os nomes devem sempre ser destacados do texto, em itálico ou quando manuscritos sublinhados. O nome científico ele precisa ser identificado facilmente no texto, por isso eles precisam obrigatoriamente estar destacados. O uso de um mesmo sistema de classificação e das mesmas regras de nomenclatura permite que biólogos do mundo todo troquem informações. E isso é fundamental para o avanço da ciência. Então, independente da língua que o cara esteja pesquisando ou do país onde ele esteja trabalhando, se ele estiver falando sobre determinada espécie e utilizar um nome científico, ele vai ter que usar o mesmo nome com as mesmas regras, ou seja, vai padronizar, o que vai facilitar o desenvolvimento da ciência. De acordo com a classificação vigente, os reinos são subdivididos em filos. Esses filos são subdivididos em classes. Essas classes são subdivididas em ordens. As ordens subdivididas em famílias. Essas famílias subdivididas em gêneros. E os gêneros subdivididos em espécies. Dessa forma, o reino é a categoria mais abrangente. Por outro lado, a espécie é a categoria mais específica. Quanto mais categorias taxonômicas as duas espécies compartilhem, maior o grau de parentesco. Quanto menos categorias taxonômicas elas compartilhem, menor será o grau de parentesco entre essas duas espécies.